Olá pessoal, aqui Bi Maciel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio. Sai da minha câmera. Que brabo. E hoje, Pavão, mais um assunto, mais um tema, mais um episódio. Hoje um assunto bom e ruim, né? Infelizmente, hoje, né? Infelizmente, né? Mas faz na parte verdade é que está celebrando e homenageando essa artista, grande artista que foi Tina Turner. Tina Turner. Esse ano a gente perdeu a poderosa Tina, né? Se foi mais um talento que em 2023 a gente perde e que sem dúvida foi uma mulher excepcional, né? Não só pela música, pela arte, mas pela história de vida dela toda, né, cara? Garra, né? Uma garra. Então a gente vai aqui tentar falar um pouquinho sobre ela e prestar essa homenagem a essa grande mulher, né? Sim. A gente fez, claro, a gente sempre procura fazer essas homenagens, né? E a Tina Turner é uma peça importante para a música mundial, para o rock sem dúvida, mas para a música em si, né? Porque ela, como tu falou, a gente vai contar isso, mas a garra, sim. Só que o talento dela sobressaiu a tudo isso e todas as dificuldades que ela passou e ela se tornou uma artista extraordinária, né? Nascida nos anos 40, ela nasceu no estado americano do Tennessee, um estado do sul, bastante pobre, numa cidadezinha pequena, e ela, como todo americano negro, aprendeu a cantar onde? Na igreja. Na igreja. E na igreja ela já se destacava, já queria ser solista, e a diretora lá do coral meio que dava umas chamadas nela, porque ela já queria sair na frente cantando, muito pequenininha já, né? E ela nasceu não como Tina, né? Não. Ela chamava-se Anna May. Era o nome de batismo dela, Anna May. E a Anna May, a pequena Anna May, já naquela pequena cidadezinha do Tennessee, já demonstrava uma tendência artística, uma veia artística muito forte, né? E aí, aos 16 anos, ela resolve... a mãe dela, na verdade, né? A mãe dela abandona ela e as filhas com a avó na cidade, porque a mãe dela não via futuro naquela cidade. E ela acaba indo para uma cidade grande. Acho que era Memphis, se não me engano. Acho que era a cidade, inclusive, do Elvis Presley. No Tennessee também. E ela, bem pequenininha, até os 16 anos, até os 17 anos, ela fica naquelas fazendinhas ali, acho que era algodão que eles cultivavam lá, sem muita perspectiva. Uma irmã mais velha já tinha ido embora também, e ela ficou, e ela foi a última a ir embora para encontrar a mãe. E ela encontra a mãe depois lá com 16 anos, nessa cidade maior, em Memphis, e ela daí se vislumbra, né, se deslumbra com aquela cidade um pouco maior, na verdade, cidade grande já. E já de cara ela vai para um bar lá e vê aquela galera. Nos Estados Unidos, gente, vivia um regime de segregação racial muito forte. Então, assim, principalmente no estado do Tennessee. Então, assim, lugares que os negros frequentavam, os brancos não frequentavam e vice-versa. Então ela foi ela morava num bairro negro, frequentava os lugares de negro, e que lá eram os colorados, né, são as pessoas de cor. E lá num bar desses tocava, ela conheceu o que seria uma das pessoas mais importantes na vida dela, artisticamente falando, tanto pro bem quanto pro mal, né? Que ela dá de cara lá com uma banda do Ike Turner. E naquela noite ela dá uma canja e o Ike enlouquece, né? Como não poderia de ser, né? Não é burro, né? Cara, ele simplesmente enlouquece com aquela mulher, com aquela voz potente lá, muito nova ainda, com, sei lá, 16, 17 anos, 18 anos. Ela sobe no palco, porque a irmã trabalhava naquele bar, e ela, não, sobe lá, vão tocar. As mulheres, as meninas que frequentavam ali até subiam e tal, e ele deixava subir, e ele era mulherengo, sem vergonha, safado, sem vergonha. Não sei o que é isso. E ela numa dessas idas lá subiu e começou a cantar, cara. E o Ike pirou, né, cara? Como não poderia deixar de ser, né? E dali não formaram essa dupla e
não se desfizeram mais. Deixar claro que o Ike, ele é um baita de um safado mesmo, né? Um cara do mal, mas vamos separar ali a parte de competência musical dele, era extraordinária, né? O cara era um produtor excelente, um ótimo guitarrista, um ótimo instrumentista, compositor. Né? Tinha uma visão de música assim. E de negócio. De negócio. Os discos eram Ike e Tina, né? Acho que era Ike e Tina Turner, né? O que seguiram a carreira tipo uma dupla, né? Depois ela passou o nome pra frente, Tina e Ike Turner. E tu ouve os discos. E aconselho vocês a ouvirem, tá? Porque os discos são muito bons. Os discos da época de Tina e Ike, né? São muito bons mesmo, assim. Tu fica impressionado. O cara tinha uma sensibilidade de fazer arranjos das músicas extraordinária. Era aí, anos 60, né? Início dos anos 60, final dos anos 50, início dos anos 60. Já com toda a música negra já bastante consolidada e a música negra nos Estados Unidos sempre teve um seu lugar, né, bem forte, assim, e os anos 60 uns anos bastante contestadores, né, mas eles meio que passaram à margem disso tudo e consolidaram eles faziam uma turnê de ônibus nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem, né? Mas eles andavam de ônibus pra lá e pra cá e fizeram um sucesso enorme, gravaram os primeiros discos e explodiram, cara. Foram centenas de programas de televisão, Mansão da Playboy nesse momento que ela conhece o Ike, é que o nome dela é mudado para Tina por sugestão e imposição do próprio Ike. Eles têm um primeiro filho muito cedo, né? Ela engravida muito cedo, eles casam e fazem muito sucesso. E aí esses discos ali que o Bi tá se referindo, cara, escutem, porque são, eles fazem versão, uma das músicas mais emblemáticas é a versão de uma música do Creedence, que é Proud Mary, que eles fazem uma apresentação sensacional. Eu vou botar o link de uma delas aqui. E aí, cara, é que a gente percebe como um artista é completo, que ela canta, dança, interpreta. E tem gente aqui que acha... dança muito. E dança muito. E tem gente que acha aqui que sabe cantar e dançar ao mesmo tempo, né? É melhor a gente não... Eu até ia falar sobre isso mais pra frente, porque tu viu um show ali nos idos nos anos 90, 80 e poucos, 90, até do ano mais perto do 2000, os shows da Rita Lee da Mutantes. Da Tina Turner é um show espetacular de tudo. Não é só pirotécnico, não é só luz, é completo. É completo. Tem dançarina junto, mas isso não tira o mérito dela de ser uma excelente cantora. Ela dança junto, canta. E são shows de 2 horas e pouco, né? Então... Cara, então vale a pena você... O Bi vai botar aqui o link na... Eu vou botar um link da música da época do Ike Turner. Tá? Bota do Proud Mary. E vou botar também o link do show que eles fizeram, se não me engano foi o Wembley. Eu acho que foi o Wembley. Mas vou botar um show inteiro, tá? Que tem no YouTube. Vou botar os 2 links ali. Essa interpretação de Proud Mary era uma das poucas músicas que ela continuou no repertório dela, que era talvez a única, não sei se eu estiver errado, mas se não é a única, é uma das únicas que continuou no repertório dela, sendo uma música da época que ela tocava com Ike Turner. Eu sou apaixonado pelo Creedence. Mas a versão dela é melhor. Não, cara, assim... Então, tem 2 versões. Vocês vão achar a versão dela cantando com... E até eles falam assim, é assim que nós cantamos Clearwater. E aí começa. Inclusive porque... Aí depois que ela já se separou muitos anos depois, ela continuou no show e faz uma performance magnífica, e até porque essa letra da Proud Mary fala da relação de uma mulher e um homem, que ela trabalha para esse homem e tal, então eu não sei se tem alguma referência ao que ela passou com o Ike, na mão do Ike, né? E é interessante isso, que é uma curiosidade, é uma das únicas, acho que é uma das únicas músicas, ou uma das poucas músicas que ela manteve no repertório dela após a separação, né? E aí eles fazem esse sucesso gigantesco, ricos, cheio de dinheiro, compram casa, montam um estúdio dentro de casa
E aí que começa, não é que começa, mas é que se intensifica aí mais o abuso, né, a violência do Ike. Ele bate nela. Tem um filme que... o filme Tina mostra muito bem isso, né? Ele fazia ela cantar até a exaustão, porque nunca ficava satisfeito com a interpretação dela, com a execução dela, o que é um negócio meio maluco, né, cara? Porque, não, ele não tem... Um cara total não respeitava. Ela escreve músicas também, né? Tem muitas músicas que ela escreveu em parceria com ele. E até na cena do filme ela fala assim, olha, pô, parece que não foi você que fez esse filme. Você, cara, claro que eu sei cantar porque foi eu que escrevi essa música. Né? Então, e ela sofre abusos, inclusive violentada sexualmente, levava soco, porrada, né? Sim. E até que um dia ela resolve se libertar e tenta fugir com os filhos. Só que ela tinha... A mãe dela era uma pessoa muito gananciosa, né? E deslumbrada com tudo aquilo que o Ike proporcionava. Tinha comprado casa para a mãe, dava viagem, carro, roupa, assim, né? E nessa primeira tentativa de fuga da Tina, das garras do Ike, quem dá o X9 é a mãe. E aí ela... é foda, né, cara? A mãe dá um X9 e o Ike vai lá e captura eles de novo. E aí volta ela de novo. Lá. Captura mesmo, né? Captura mesmo. Vai lá, bota dentro do carro, tira do ônibus, dá uns tapas na cabeça e vai, e choradeira, e grito, soco, e bota dentro do carro e vai embora. E aí vai mais e aí, cara, ela tem problemas com comprimidos, com bebida, todo o kit completo de quem é abusado, né? Mas ela, como uma mulher extremamente forte e lutadora, de novo ela tenta fugir, só que dessa vez ela foge sem absolutamente nada. Os filhos já eram grandes e tal, ela sai de um hotel e vai, acho que isso é em Las Vegas. Num show ela tava fazendo, ela sai do show e se manda. Ela apanhou do cara, ela chega num outro hotel, toda arrebentada, e fala assim, chorando pro recepcionista do hotel, eu sou o Tina Turner, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho nenhum cartão, nada aqui, mas eu preciso que você me salve, Aí o recepcionista reconhece ela, diz, não, senhora Turner, pô, nós vamos te colocar num quarto aqui, e dali ela nunca mais então, olha só que ela percorre quarteirões, toda arrebentada, numa cidade escura, na noite, e vai pedir ajuda na recepção de um hotel, cara. Toda arrebentada, toda batida, machucada. E é importante que daí ela consegue se separar, né? E na justiça ela abre mão, de tudo que eles fizeram até lá. Ela abre mão de todos os direitos autorais, tudo que daria o dinheiro para ela. Só que ela quer só uma coisa, que é o nome. Tina. Ela quer o nome Tina Turner, né? Que é o nome artístico dela, que era o grande patrimônio dela, era o nome dela. Isso. Não o nome artístico. Ela abre mão de tudo e aí começa do zero, né? Do zero. Só o nome, mas sem dinheiro nenhum, né? E aí ela começa a fazer showzinhos assim, né? Junto uma banda lá e tal. E é engraçado, porque aquela altura do campeonato, ela não tinha noção nenhuma de negócio, não tinha noção nenhuma de show business, nada. Ela simplesmente cantava e fazia o que o marido mandava. Então que ela poderia já na sequência aproveitar o nome dela e já sair, mas não foi assim tão fácil, não foi assim automático. Saiu daqui, foi pra lá e virou um sucesso. Ela penou, porque ela teve que cantar lá pra ganhar cachezinho, não sei o quê, e meio que cantava as mesmas músicas, tava numa onda da disco music, então eles também meio que botavam essas músicas para tocavam naqueles hotelzinhos lá de Las Vegas e tal, e o negócio não rendia muito. E o Ike, né, tentou várias vezes contato com ela, tentou intimidar, tal, não sei o quê, e ela não teve esse filme, até que um dia um produtor, eu não vou lembrar o nome desse produtor, viu ela assim, cara, mas como é que tá aqui assim? E ela disse assim, o negócio é o seguinte, eu quero tocar rock and roll. Isso foi em 80 e alguma coisa.
que ela disse que queria tocar rock and roll. Aí o cara disse, pô, mas tem certeza, cara? Ela já não era mocinha, já tinha lá os seus 40 anos, quase 40 anos, que ainda é nova pra caramba, mas naquela época as bandas de rock sempre tinham, eles assim, cara, rock é música pra jovem, música pra garotada e tal. Você tem certeza que tem que ter muita energia, assim, como se ela não tivesse energia, né? E ela... Muito mais do que muito novo. E aí ela vira a chave pro rock and roll, né? E aí, com a ajuda desse produtor, eles fazem um show e lançam ela como uma cantora de rock. E aí a vida dela muda de novo. Ela consegue reconstruir uma carreira de sucesso. E aí grava dezenas de discos como cantora de rock. Mas bom, isso tudo porque ela tinha um talento, a força muito grande, mas o talento dela era extraordinário, né? Uma cantora espetacular, né? E ela recebeu algumas ajudas de alguns artistas. Teve alguns artistas que fizeram... O Stones, Mick Jagger, botou ela para abrir alguns shows da turnê do Rolling Stones, né? Que ajuda bastante, né? Acho que o primeiro sucesso dela como cantora de rock foi Private Dancer, né? Lá em 83. Isso. Então foi nessa época que ela virou a chave para ser cantora de rock. E a gente até fez um programa sobre frontwomen, né? Isso. E a gente considerou ela... Quando a gente fala a gente, é a gente mesmo. Nós, eu e tu, a gente considerou que tá considerado. O programa é meu. Na lista definitiva, né? Acabou-se. E ninguém não discuta. Private Dancer, a gente considerou ela como uma das grandes frontwomen do rock and roll, e realmente era, porque ela, ainda assim, com seus 40 e tantos anos de idade, tinha ela tinha considerado as pernas mais bonitas do show business, né, cara? Ela tinha uma condição física invejável. Bom, tem um show que ela fez em 2000 e pouco, ela já tinha seus 60 e poucos anos. Cara, é impressionante, cara. Aquela mulher não para no palco. Ela deve tomar a mesma coisa que o Mick Jagger toma também, né? Não, mas é uma coisa que não dá pra explicar, cara. Eu não sei que chazinho é esse que eles tomam, mas E não é o rock, não. Porque daí tu vai pegar um Eric Clapton da vida, ele não tá de cadeira de roda. O Phil Collins está também bem debilitado. Então, não é o rock. É a pessoa, cara. Eu não sei o que vai dar pra explicar isso. É uma iluminação, né, cara? Um ser iluminado que... O rock ajuda. O rock ajuda. Salva, né? Salva. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes enterra. Mas ela tinha realmente... E aí ela foi para outras mídias, né? Ela saiu, extrapolou a questão da música e foi pro cinema, fez um baita sucesso com o filme Mad Max 3, Além da Cúpula do Trovão, e faz aquele sucessão que é o We Another Hero. Nós não precisamos de um novo herói, de outro herói, né? A sequência, sinceramente o filme pra mim da sequência é o mais fraquinho, mas vale pela presença dela. Ela tem um papel muito firme, muito forte, um papel bastante emblemático, né? E a trilha sonora ficou boa, né? A trilha sonora maravilhosa, né, cara? E essa música fez um sucesso que ela é obrigada a tocar sempre nos shows, né? Sempre tocava nos shows, virou. E ela conseguiu fazer bandas maravilhosas, né, cara? Sempre se juntava com músicos de primeira linha, ela tava sempre na primeira prateleira, só pegava os melhores. Só tocar com Tina Turner era... Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Aqui eu tava lendo aqui na colinha. Quando foi Private Dance, que ela lançou em 83, foi um grande sucesso. Ela ganhou 4 Grammy. Né? Grammy de verdade. O Grammy lá... O Grammy é aquele mesmo. O grandão, né? Tá. Onde é que tava o Ike Turner nessa época? Devia estar tocando em algum boteco aí qualquer, né, cara? Ele depois tentou contato com ela algumas vezes, logo que ela virou cantora de rock, ele desdenhou, vai tocar rock, acha que tu és o quê? Tu és menino. Apesar que eles tocavam rock, né? Eles também tocavam rock, né? Soul, blues, mas mais pro blues e pro soul, né? Rhythm and blues, né? E eu acho que esse teu sucesso, você em mim, você não é nada. Assim, ele tentou intimidar, ele estava devendo dinheiro, evidentemente estava devendo dinheiro. Ele tentou algumas vezes intimidar ela e tentou tirar alguma coisa dela, e ela se manteve firme, e aí a carreira dele dali só
Daqui pra frente só pra trás, né? Foi ladeira abaixo. Quando a gente falou lá no início do programa que ele tinha um talento enorme, claro, ele era um ótimo músico, um grande produtor, só que um baita de um... Sem vergonha. Se ele fosse uma pessoa honesta, bacana, talvez pudesse estar aí até hoje. É. Quer dizer, não ia estar até hoje porque eles dois já morreram. Mas eles estariam uma longa carreira juntos, né? E ele, ao contrário da Tina Turner, ele teve uma carreira bem apagada. Assim, Até a Tina digamos, Turner, excelente. E depois medíocre. Né? Talvez muita gente nem conheça ele, né? Ele que está assistindo a gente aí nem saberia que a Tina Turner teve um... Que não era o nome dela. Não era o nome dela, o nome, enfim, até por curiosidade, né? Por ironia do destino. O Tina Turner é nome do marido que tanto mal, né? Aí a gente fica uma questão de saber, fez mal, fez bem, fez mais mal do que bem, ou fez mais bem do que mal. Mas enfim, foi uma pessoa bem tóxica na vida dela, né? Mas que ajudou a formar quem ela é, né? Essa pessoa forte que ela foi. Que ela na vida foi. Tudo ajuda, né? Tudo forma, né? Então, em 86 ela foi pro Calçado da Fama. Calçado da Fama. Que não é todo mundo que vai. Em Hollywood. Como tu falou, ganhou 4 Grammys só em 83, mas ela ganhou outros Grammys também. Ela teve tem uma passagem pelo Brasil que foi interessante, né? Foi. Que rendeu ela o quê? O maior público da carreira dela. Ela fez um show no Maracanã, né? Maracanã em 88. Foi o maior público da história dela, né? E um dos maiores. Até então, né? E um dos maiores do rock no mundo. Né? 180 mil pessoas, né? Cara. Isso falando em show fechado, né? Não shows em lugares abertos, né? Sim. Como a gente tem lá no Central Park, no Hyde Park, no próprio... Não dá pra comparar. No Rio de Janeiro, Copacabana. Mas em ingresso vendido, um dos maiores até hoje da história do E rock. Coincidentemente também... O Rock in Rio que teve quase 1 milhão, né? Mas aí é um festival, né? Não é de um artista só. Coincidentemente do Maracanã também, o Paul McCartney também botou isso. Quase isso, acho que até ficou um pouco mais porque também era outro formato. Não... Ela tinha uma ligação com alguns brasileiros, né, cara? Né? Ela teve um encontro com o Ayrton Senna. Aquele foi na Austrália, eu acho. Um pouco antes do Ayrton Senna morrer, o Ayrton Senna morreu em 94, acho que esse encontro foi em 93. Aquele que ele tinha ganho a corrida na Austrália, algo assim. Provavelmente ele deve ter ganho, naquela época ele ainda era, em 94, que ele foi um ano ruim, até porque ele foi morreu. Foi na Austrália em 93. Em 93 ele estava bombando na McLaren e provavelmente ele deve ter ganho lá na Austrália. E daí ele chamou ele no palco pra cantar uma música pra ele. Né? Olha só que legal, cara. Que a música que era simplesmente o melhor, né? Simple the Best, né? É verdade. Isso tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu vou botar o link. Tem no YouTube lá, ela cantando e fazendo essa homenagem, dizendo que ele era simplesmente o melhor. E realmente é um cara que sempre nos deu orgulho. E não é só... Tem um outro brasileiro que se encontrou com ela. Tu falou de Mick Jagger, né? O Mick Jagger fez uma campanha de um refrigerante onde apareciam os dois. E na versão brasileira deste comercial aparecia Tina Turner, Mick Jagger e Evandro Mesquita. Até isso deu um problema na banda. Rolou uma ciumeira porque a Blitz ainda estava em evidência naquela época. Já estava no terceiro disco. Meados dos anos 80 lá. Foi 88, sei lá, 87. Acho que foi 87. 87, 88. Porque já estava essa campanha desse refrigerante no Brasil tinha alguns brasileiros e um deles era o Evandro Mesquita e teve esse encontro com a Tina Turner, o Mick Jagger e o Evandro Mesquita. E como muito bem lembrado. O Bi falou, teve uma tretinha lá, a turma ficou meio enciumada, né? Deu um rolo, porque daí eles ficaram com... Pô, mas a Blitz é todo mundo. Mas não, eles queriam o Evandro Mesquita, que era a pessoa que personalizava. Exatamente, era quem... E aí, cara, e aí esse ano a gente perde ela, né? Depois de uma carreira... E ela, até o final, assim, agora nos últimos 1 ou 2 anos, da pandemia pra cá, que ela parou de se apresentar, mas até antes da pandemia, ela se apresentava. Ela já fazia show... ela parou de fazer shows grandes, foi... Se não me engano, foi 2015.
ou 2014, shows aqueles de estádios e tal. Grandões, né? Mas ela ainda fazia pequenas apresentações e alguns eventos ela fazia. Só que ela ficou muito, teve câncer. Teve tal. câncer, sofreu de uma doença que debilitou muito ela, mas Então, ela permaneceu ativa até... E tem uma curiosidade que eu até estava vendo esses dias. Ela conheceu o marido no início dos anos 80, O atual, né? o que era o marido dela agora. Ele era suíço. Ela foi morar na Suíça com ele e depois mudou a cidadania dela para Suíça. E abriu mão da cidadania americana. Só que depois se arrependeu e voltou atrás. E pegou a cidadania americana de volta. Voltou a ter. Mas ela morreu na Suíça, né? Morreu na Suíça. E na carreira dela toda foram 250 milhões de dólares arrecadados com discos, com homenagem e 100 milhões de discos vendidos, né? 60 anos de carreira. 60 anos de carreira. Então não é qualquer coisa, né, cara? Então aqui fica a nossa homenagem à queridíssima Tina Turner, uma mulher que a gente admira, e não só pela música, pela carreira, mas pela força, pelo exemplo, pelas dificuldades, e para mostrar que dificuldades às vezes na vida das pessoas elas vêm para fazer com que a gente cresça e supere, né? E supere a si mesmo, né? Para ficar mais forte, né? Ficar mais forte. Então, Tina, onde quer que você esteja, você é simplesmente a melhor, né? É a nossa homenagem. A gente já está chegando no final do programa e a gente queria então render essa homenagem a essa maravilhosa artista. Tina, nós te amamos. Thanks. Nossos recados paroquiais. Vamos lá. Assistam ao nosso programa todos os sábados, os inéditos, todos Aonde? os sábados, na Urban TV. Urban TV. Às 19 horas. E esse programa que passa às 19, passa no YouTube no domingo, a partir das 9 da manhã já está disponível lá no YouTube. Então, Urban TV, um abraço pro Paulão, nosso ex-diretor, ou eterno diretor. Mas também tem o chefe aqui que a gente tem que agradecer, né? Agradecer a Actoro, né, pelo apoio que está dando pra gente aí nesse novo cenário, novo programa, nova temporada, né? Actoro, que é uma escola de atores, formação de atores, né? Aqui tu vai aprender a atuar cinema, teatro, locução, YouTube, tudo. Fazer programa de podcast, fazer programa de rock. Então, você que quer ser ator ou atriz, vem aqui para a Escola Actoro. Aqui no Centro Histórico de Florianópolis, Actoro, Escola de Formação de Atores. E também não podemos deixar de agradecer o Gota, o grande Gota. Agora ficou. Agora é Gota. Gota, para quem não sabe, é o Luiz da Roots Records, que hoje nos deu essas camisetas. Eu tô com o Supertramp, que é uma banda contemporânea da Tina Turner, lá final dos anos 60, início dos anos 70. Não é o estilo dela, mas é uma banda que eu gosto pra caramba. A gente já fez programa sobre eles. E tu estás aí com uma belíssima camisa, hein, cara? Essa aqui... Mutantes, hein, bicho? Essa aqui eu tô começando Mutantes, a pensar em também negociar. que tinha uma vocalista mulher, a dona Rita gloriosa Rita Lee, que também nos deixou esse ano. A gente vai fazer um programa sobre ela, mais uma grande artista que nos deixa esse ano, infelizmente. Então, já sabe, Roots Records, camisetas lá no RS. Botou o Instagram. No Instagram. @the.rockradio. O temos no Instagram. @the.rockradio. Então, até semana que vem. Você não deixe de nos assistir semana que vem na Urban TV, às 19 horas, programa inédito The Rocks on the Radio, o Rock Salva.